Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno das eleições brasileiras. Ele fez 55,1% dos votos, que foi um desempenho, a gente pode colocar aí, mediano se a gente compara com todos os segundos turnos que houve no Brasil desde a redemocratização, ali desde as eleições de 1989. Né? Ele foi melhor do que os dois presidentes reeleitos em segundo turno, a Dilma recentemente, na última eleição, e o Lula na sua segunda eleição, e foi pior do que a primeira eleição do Lula e a primeira eleição da Dilma em termos de percentuais de votos. Né? Então teve um percentual bom, mas aí comparado com os segundos turnos que a gente teve no Brasil, a gente poderia considerar aí que está na média, né? Melhor do que dois casos, pior do que dois casos. Agora, uma coisa muito interessante é que esses votos, esses 55% de votos do Bolsonaro, não estão igualmente distribuídos pelo território brasileiro. O desvio padrão, né, a variação de votação dele é muito grande quando a gente compara as regiões. Quer dizer, onde ele ganhou muito bem, e onde ele perdeu também. O outro candidato, né, o candidato Haddad, teve um desempenho muito melhor que ele. Isso aconteceu só nos estados do Nordeste, né, algum estado do Norte também, mas ali que se concentrou a votação do Haddad, onde o Bolsonaro foi mal, teve estados que ele não chegou a fazer 30% dos votos, mas nos estados da região Centro-Oeste, Sul e Sudeste ele foi muito bem. Aqui no caso do Rio Grande do Sul ele fez mais de 60% dos votos. Então tem essa variação bastante grande dependendo do nível territorial, do olhar territorial que a gente faz sobre o Brasil. E isso tem algum impacto também sobre a base de governo que o Bolsonaro vai montar no Congresso. Né? Se a gente pegar os estados de Sul e Sudeste, eles são subrepresentados na Câmara dos Deputados. Né? Eles não têm o mesmo número de votos por deputado, de população por deputado, que os estados de Norte e Nordeste principalmente. Então, se a gente analisa a nova composição da Câmara, olhando a composição partidária, é verdade que o partido do Jair Bolsonaro, o PSL, que fez 55 deputados, foi muito bem na Câmara dos Deputados, mas 55 deputados, apesar de ser uma bancada grande, boa, ela não faz maioria. Né? Como a Câmara dos Deputados no Brasil é muito fragmentada, o Bolsonaro vai precisar governar com outros partidos. Quando a gente compara a Câmara dos Deputados que o presidente Michel Temer teve que lidar, e aí pensando que são dois presidentes, tanto o Temer quanto o Bolsonaro, que falava, o Temer falava e o Bolsonaro fala em reformas constitucionais, o grande exemplo é a reforma da Previdência. Essas reformas, por um lado, são muito impopulares, então elas têm dificuldade de passarem no Congresso, porque elas enfrentam interesses específicos de grupos organizados dentro do Congresso, da população, e que transmitem seus anseios para o Congresso Nacional, e elas precisam de uma maioria qualificada de 3/5 da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional de forma geral, mas aqui falando em específico da Câmara dos Deputados, para serem aprovadas. Quando a gente olha para a base de governo, para a base parlamentar que o presidente Michel Temer conseguiu montar, ele realmente foi muito eficiente. Né? Se a gente olha o teto da base de governo dele, o máximo potencial, somando todos os partidos onde ele conseguiu votos para aprovar, por exemplo, a PEC do teto dos gastos, né? Outro exemplo de PEC, ele tinha um potencial aí de 410, 415 deputados que ele conseguia atingir. E ele conseguiu um desempenho impressionante de colocar na urna, né? Colocar lá não é mais urna, é o painel eletrônico da Câmara dos Deputados, ele conseguiu colocar 87% dessa base em votos efetivos no painel da Câmara dos Deputados. Então ele fez 359 votos para aprovar a reforma fiscal lá da PEC do teto dos gastos. Ele precisava de 308, que já é muito difícil, todos os presidentes que tentam fazer reformas constitucionais têm essa dificuldade, ele fez 359 votos. O presidente Jair Bolsonaro vai ter um teto mais baixo, em tese, para negociar. Partidos, por exemplo, como o PSB, são partidos aí de centro-esquerda, que ainda tem um tamanho relevante no Congresso Nacional. O PSB ficou aí com cerca de 30 deputados federais.
e é um partido que, em tese, não vai aderir, pelo menos em primeiro momento, a qualquer negociação com o Bolsonaro, principalmente se o Bolsonaro, né, seguir mesmo o estilo de não fazer negociações com base em espaço no governo, em cedência de espaço de governo. Então ele vai ter alguma dificuldade para lidar com o PSB, com o PV, com o PROS, partidos que em tese estão mais do centro para a esquerda, mas que o Temer conseguiu votos nesses partidos. Esses partidos, em algum momento, e na PEC do teto dos gastos é um momento característico, tiveram alguns votos para o presidente Michel Temer. A dúvida aí é, o presidente Bolsonaro, para aprovar a reforma da Previdência, ou ele vai ter que ter uma fidelidade muito grande desse teto dele, dos 364, para ele conseguir botar aí os 87%, vamos supor que o Temer conseguiu botar, ele coloca 315 votos no painel da Câmara dos Deputados e aprova uma PEC com uma margem aí pequena. Agora, a outra alternativa dele é tentar repetir o que o Temer fez e conseguir mais alguns votos aí nesses partidos que de cara não estão alinhados com ele, mas que podem estar aí dependendo da negociação que é feita lá dentro do Congresso, entre o Planalto e o Congresso Nacional.